Bom dia, meu povo! E aí, gente? Será que estamos ao vivo? Mandem um oi aí pra mim. Ai, pera, vamos arrumar. Bom dia! Aê! Bom dia, Jamile! Maravilhosa! Parabéns pela live ontem, foi linda! Bom dia, Sandra! Bom dia, Gra! Bom dia, Camila, bem-vinda! Gente, marquei quase um mês sem fazer live, eu tava com saudade. Agora também vocês vão ter overdose de live, vocês vão ver, me aguentem. Me aguentem. E eu aqui com sono ainda, gente. Ontem teve um desfrute maravilhoso, mas tá tudo bem. Vamos lá, quinta-feira. Vamos voltar às lives para as quintas-feiras. Aos sábados não deu muito certo, muito desfrute na sexta, na quinta-feira é mais interessante. Quem sabe até terça e quinta, né? Vamos pensar, vou pensar. Rose, bom dia, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento com a mãe. Teve aí, né, no Instagram, há umas 2 semanas atrás, vários posts sobre isso. Eu ainda estou devendo a sequência de 2 dinâmicas que impactam diretamente no fluir da nossa vida, 2 dinâmicas relacionadas à nossa mãe, que impactam diretamente no fluir da nossa vida. Mas outras 2 eu já tinha colocado, a gente vai falar um pouquinho de todas elas hoje. A expectativa aqui é uma live curta, de meia horinha. Se não der pra falar tudo, faremos parte 2 na semana que vem, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Já começando. E aí vocês... Oi, Ger, que saudade. Tava pensando em você esses dias. Onde será que essa mulher tá? Vocês, se fizer sentido pra quem estiver assistindo ao vivo, bota um coração aí. Coloca um coração, um emoji. Beto, bom dia. Ai, gente. Depois eu vou falar sobre o que você me escreveu lá. Relacionamento com a mãe, fiquem aí, coloquem um emoji se fizer sentido pra vocês, aperta o coraçãozinho, bota o aviãozinho pra quem vocês acharem que podem se beneficiar desse conteúdo, porque, gente, o nosso relacionamento com a mãe é o nosso primeiro relacionamento da vida e ele é o que mais impacta, o mais diretamente ligado às nossas dinâmicas de vida atual, né? Como eu falei, no Instagram eu coloquei 4 dinâmicas do nosso relacionamento com a mãe que impactam diretamente no fluir da nossa vida. Falei sobre 2, faltam falar mais 2, mas eu vou falar um pouco sobre elas aqui. Então, se você conhece alguém que tem a vida travada, que a vida não vai pra frente, bota o dedo aí no aviãozinho, caminha pra essas pessoas. Kênia, bom dia. Veri, deusa maravilhosa. Eita, que mulher deusa. Paula, bom dia. Só entra mulher maravilhosa aqui. E homens também, né? Homens são bem-vindos aqui, principalmente, né? Porque o tema é relacionamento com a mãe. E aí a gente tem aqui muitas pessoas que são frutos de casamentos que não deram certo. E isso impacta diretamente também na vida do filho homem, né? A gente vai ter lá por julho, agosto também conversas sobre o relacionamento com o pai, que também é muito importante para todo mundo, gente. Pai e mãe é a base de todas as nossas principais dinâmicas, é a primeira camada que a gente tem que superar e transpor. Mas bora lá, senão não vai dar tempo. Mãe é o que, né, gente? Mãe é ponte, fonte e combustível para a vida. E é por isso que, sabiamente, Bert consagrou a frase: o sucesso é a cara da mãe. Então, temos sempre que olhar para o relacionamento com a nossa mãe, independente se ele seja visivelmente conflituoso, problemático ou não. Por quê, né, gente? A gente vai falar nas dinâmicas. Muitas vezes a gente acha que ter um bom relacionamento com a mãe, ela é minha melhor amiga, é saudável. E aí a gente vai falar sobre uma questão ali por trás disso. Então, os movimentos mais importantes que a gente
precisa fazer na vida são os movimentos em direção à nossa mãe. Então, assim, se o mundo acabasse agora e falasse assim, você precisa curar uma relação na sua vida, escolha uma única, é a nossa relação com a nossa mãe. Porque a nossa mãe é a nossa primeira fonte de vida. Ela nos nutriu durante 6, 8, 9 meses. Ela nos deu a nossa primeira morada. Vocês conseguem ter a dimensão da importância dessa relação? E outra, foi ela que nos colocou no mundo, né? Tem uma live aqui sobre trabalho. E nessa live a gente trabalhou o impacto da relação da nossa mãe para o trabalho. Por quê, né, gente? Qual é o mesmo nome do livro? Ai, Jesus amado. Não é Meu Trabalho, Minha Vida. Êxito na vida, êxito na profissão. E lá tem 3 coisas muito importantes que estão diretamente ligadas à nossa mãe e que impactam no nosso trabalho. E para além disso, o nosso sucesso na vida. Sucesso, gente, não é só trabalho. Quando a gente fala o sucesso é a cara da mãe, eu não tô querendo dizer só sucesso, trabalho. Eu tô querendo dizer sucesso na vida. Mami poderosa. Bom dia, Tati. Bom dia, Elô. Bom dia, Silvio. Sucesso na vida significa trabalho, dinheiro, o fluir da vida, o fluir das relações afetivas saudáveis. Então, o sucesso é a cara da mãe e engloba o pacote completo, gente. Vocês prestem muita atenção no relacionamento de vocês com a mãe de vocês. É preciso voluntariamente fazer esses movimentos em direção à mãe. Bom dia, Leandro. Fica aí, você. Não é mesmo? Movimentos intencionais em direção à mãe. Ah, mas a minha mãe não é mais viva. Gente, o movimento é no coração. O movimento é um movimento de alma. O movimento é um movimento de dentro para fora, independente se você conheceu a sua mãe, independente se sua mãe é viva ou não, e independente se você quer ou não ir fisicamente até ela. Então, muitas vezes existe o afastamento, inclusive muitas vezes necessário, mas quando eu falo movimentos intencionais em direção à mãe, esses movimentos eles são internos. É algo genuíno dentro de você, né? Que você precisa curar em si nessa relação. Até porque a gente não tem como obrigar a nossa mãe a fazer um movimento em direção a nós. Eu sou exemplo vivo disso, gente. Eu vou contar um babado aqui. É uma fofoca, Jamile. Ai, gente. Os meus pais se separaram, eu já era adulta, né? Eu tinha acho que 24 anos. E aí, eu já não tinha uma relação assim muito redonda com a minha mãe, porque eu fui criada morei a maior parte da minha vida com a minha avó, mãe do meu pai. E depois eu fui morar com os meus pais e os meus pais se separaram. E é óbvio, né, gente? Como a filhinha do papai, eu tomei as dores do meu pai. Beleza. A relação que já não era boa ficou o caos da vida, assim. Gente, vocês não têm noção. A gente teve um episódio, eu não sei nem se minha mãe lembra disso. Ainda bem que ela não vê a live, porque ela não tem paciência. Que a gente, no meio de uma discussão, a minha mãe quebrava os copos de casa. Gente, assim, ó, fofoca de Jaciara. Mas nessa época eu já morava aqui em Cuiabá, Beto. Minha mãe pegava os copos assim do armário, ó, e tacava os copos no meu pé, quebrando os copos no meu pé. E o que emergia em mim? Muita raiva, muito ódio, muito, sabe? Depois de um tempo, eu fui morar com o meu pai. Eu saí da casa da minha mãe e escolhi ir morar com o meu pai. Aí veio outra dinâmica, né? Que eu me tornei mãe do meu próprio pai. Mas esse é papinho, fofoca pra depois. Então, a prova viva foi que eu tinha um relacionamento muito conflituoso com a minha mãe. Muito conflituoso. A gente ficava sem se falar dias, semanas, meses. Eu tinha muita raiva. Ela tinha muita raiva de mim. Grande Álvaro, meu pai. Ela tinha muita raiva de mim porque eu tomei as dores do meu pai. A gente já não tinha um bom relacionamento anterior, porque eu jogava muito na cara dela que ela tinha me deixado e que minha avó que era minha mãe, aquela coisa toda. Nádia vai saber, nós éramos vizinhos lá em Jaciara. Minha avó, amiga
da avó dela. E o dia que minha avó faleceu, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu saí de casa, corri na casa da dona Catarina, que é a avó da Nádia, e falei assim pra minha mãe. Falei assim pra avó da Nádia, a dona Catarina. Eu perdi a minha mãe. Mas na verdade era minha avó, né? Então eu durante muito tempo substituí a figura materna da minha mãe pela minha avó. E isso, com o tempo, compreendi que isso também tem um impacto muito grande, né, na minha vida. Mas não é sobre isso o papinho de hoje. Eu só queria dizer que eu tive, ao longo da vida, um relacionamento muito conflituoso com minha mãe. Quando eu entendi que eu precisava curar essa relação em mim, eu não fui atrás dela. Eu não fui dizer, mãe, você precisa me amar, eu preciso te amar, vamos fazer as pazes. Não, porque eu não trabalho por ela. Eu trabalho aqui dentro, né? O que eu curo em mim. Mas, deixa eu ler aqui o comentário da Nádia. Sua mãe nunca te odiou, ela tem mega orgulho de você. Ela já me disse várias vezes. Assim como você também perdi minha mãe ao enterrar minha avó. Nós duas éramos as netas da vovó. Ai, que saudade. Mas hoje eu reconheço que minha mãe tem orgulho de mim, né? Mas, gente, a criança ferida, ela não tem esse discernimento. E eu guardei por muitos anos essa ferida dentro de mim. E aí, isso se acentuou muito quando na vida adulta, no começo da vida adulta, os meus pais se separaram e eu tomei as dores do meu pai. Mas, enfim, quando eu me dei conta de que eu não precisava ir até a minha mãe para curar essa ferida em mim, eu comecei a fazer um movimento interno. E aí foi tão emblemático, simbólico, que conforme eu comecei a fazer os movimentos daqui, ela começou a fazer os movimentos em direção a mim. Então hoje a nossa relação é muito diferente. Inclusive aqui no meu trabalho com as constelações, ela e meu pai, né, os dois são os meus maiores apoiadores. Ela me ajuda, faz um lanchinho pro grupo de constelação e tal. E realmente algo se transformou e é óbvio que isso impactou diretamente na minha vida. Pra dizer tudo isso, toda essa conversa toda pra dizer que o movimento é de dentro pra fora, né? A cura é você consigo mesma. E aí isso pode reverberar num movimento da sua mãe para com você. Mas isso não é essencial. O essencial é que você cure a sua relação com a sua mãe dentro de você. É um movimento de apaziguamento. É um movimento não vou nem dizer aceitação, porque a aceitação soa um pouco arrogante, né? É um movimento de receber a vida. Vocês vão entender mais pro final. Então, se sua mãe, sendo viva ou não, você tendo convivência ou não, reverencie profundamente a vida que ela te deu. Esse é o primeiro ponto. É preciso que esse movimento seja genuíno, tá, gente? Nada de manipulação. Aqui quase não tem mulher controladora, né? Então, assim, a gente faz os movimentos, a gente vive isso a sentimento. Perfeito, Gra. A gente vive isso e esse movimento, ele é intencional, mas ele precisa vir do coração. Ele precisa vir da alma, né? E aí, já entrando aqui nas dinâmicas que denunciam uma desordem. E se elas denunciam uma desordem, elas impedem o fluxo da vida, o fluir da vida, né? Que foram as 4 que eu coloquei no Instagram. Claro que tem muito mais, mas eu quero trabalhar essas 4 aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Vai, tem que dar. A primeira é o desejo de salvar a nossa mãe. O desejo de tirar os problemas dela. Aqui, gente, levanta a mão quem nunca fez isso. O desejo de salvar a minha mãe, o desejo de tirar os problemas dela, o desejo de que ela não sofra. Eu tenho amigas, eu não sei se eu falei isso nos stories, que eu escuto assim, gente, mas eu não julgo porque eu também já fiz isso. Eu preciso marcar psicólogo pra minha mãe. Não, eu tô pagando terapia pra minha mãe porque a minha mãe precisa se curar. Jesus amado! Vamos lá. Eu fico até arrepiada. Primeiro que nossas mães são grandes e nós pequenas. Nós não salvamos as nossas mães. Quando a gente tem essa expectativa infantil de que a gente vai tirar o sofrimento da nossa mãe, nós estamos ali com a nossa criança gritando. Mas o que eu acho assim mais importante, mais impactante é que
quando a gente tem esse desejo infantil de tirar o sofrimento da nossa mãe, a gente está dizendo inconscientemente para ela: você não é capaz, só eu posso te salvar. Olha o pedestal de arrogância por detrás dessa história. Então eu subo num pedestal onde eu salvo a vida dos meus pais. Eu sou o máximo. Mas a gente se esquece que foram eles que nos deram a vida. Foram eles que passaram por 1.500 perrengues antes da gente estar aqui. Então, eles são grandes e nós pequenos. Eu acho que eu já contei também da minha primeira constelação. Gente, eu fui lá toda arrogante, né? Porque eu era essa pessoa. E aí, a consteladora deu uma chinelada na minha cara, porque ela falou bem assim: quantos você tem? Eu falei, 33. Aí ela disse assim: com quantos anos você tinha? Quantos anos seus pais tinham quando você nasceu? Aí eu falei, 23 e 24. Foi isso? Nem lembro mais, enfim, 20 alguma coisa. Aí ela disse assim: você tem quantos irmãos? 2. Com 30 anos, você já tinha, seus pais já tinham todos os filhos? Já. Aí, seus pais já tinham casa? Já. Seus pais já tinham não sei o que? Já. Seus pais já tinham vida profissional? Já. E aí ela olhou pra minha cara e falou bem assim: tá vendo como você não é nada? Gente do céu, é mais ou menos isso. Eu, com 33 anos, sem uma vida construída, queria salvar os meus pais, esquecendo que eles passaram por um universo, gente. Eles vieram de São Paulo para Mato Grosso para tentar a vida, se casaram aqui e enfrentaram 1 milhão de coisas, um universo novo. E eu querendo salvar minha mãe e o meu pai numa puta de um pedestal de arrogância. Enfim, então é isso. Quando queremos salvar os nossos pais, a gente diz para eles inconscientemente: você não é capaz. A gente diminui a nossa mãe quando a gente trabalha em cima dessa dinâmica. E qual que é o impacto, né, dessa vida? Eu tô aqui cuidando da minha mãe, querendo tirar os problemas dela, e eu tô esquecendo da minha vida. A minha vida não flui, porque, gente, nosso corpo, ele é uma energia, é uma bateria, né, uma pilha. Eu acordo, eu tenho energia vital para as próximas 24 horas. Se eu estou gastando energia para tentar salvar a minha mãe, eu estou deixando de colocar energia na minha vida. Eu estou deixando de fazer por mim. E aí existe, claro, uma diferença muito evidente entre colaborar, ajudar quando a nossa mãe pede a nossa ajuda e de querer salvá-la. Acho que vocês entendem, né, gente? É isso. Ah, minha mãe precisa ir ao médico. Nossa, eu marquei médico pra minha mãe e ela vai, nem que seja à força. Eu marquei psicólogo pra minha mãe porque ela precisa se curar das dores dela. Prestem atenção no comportamento de vocês. Prestem atenção, inclusive, na energia que você perde quando você trabalha em cima dessa dinâmica. Porque só de falar, eu sinto o meu corpo perder energia. A segunda dinâmica que eu quero comentar é: a minha mãe é minha melhor amiga. Acontece, né? Eu acho que no meu círculo social tenho alguns exemplos. Não são muitos, mas eu tenho. O que acontece aqui, né, gente? Primeiro que até fui fazer um mapeamento aqui mental de quais são as pessoas que eu conheço que têm essa dinâmica. A minha mãe é minha melhor amiga. Dentro do meu círculo social, as pessoas que têm essa dinâmica são casos em que a mãe se separou muito jovem e a filha criança, desde criança, virou amiga da mãe. Percebem o peso já nisso, né? Então, você tem ali: bem-vinda, Vivi, bem-vinda, Marisa. A minha não é. A sua não é o quê, Nádia? A melhor amiga. Calma que tem mais 2 dinâmicas. Então, quando a nossa mãe é a nossa melhor amiga, você tem que observar a sua postura. Se essa amizade, que nem deveria ser amizade, porque entre mãe e filha a gente tem uma relação de hierarquia, mas se isso que você chama de amizade não se configura, codependência. E aí, por que o exemplo mais fácil de dar é esse exemplo de quando o pai se separa da mãe muito jovem, ficou lá a menina, e aí a mãe pega essa menina como melhor amiga e a menina cresce também como melhor amiga da mãe. Só que essa é uma relação de codependência, não é uma relação de amizade. Não é genuíno. Então, hoje você é adulta, você tem os seus planos independente dos planos da sua mãe? Ou a sua vida
tá sempre a serviço de atender a sua mãe. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, vou dar o exemplo também, porque eu tenho licença poética pra falar, e se ela ficar brava comigo, tá tudo certo. Que a gente estava viajando, eu estava viajando, e ela estava com a família, e eu também estava na mesma cidade. Aí ela me disse assim, vamos almoçar? Eu vou com a minha família em tal restaurante e vamos almoçar. Fui com eles. E depois, deu 2, 3 horas da tarde, eu tava me coçando pra ir pra um barzinho, vocês me conhecem, né, gente? E aí eu falei assim pra ela, vamos pro barzinho tal? Aí ela disse assim pra mim, gente, presta atenção. Eu não vou porque eu não posso. Eu preciso ficar no shopping com a minha mãe. Gente, ela era uma mulher de 35 anos de idade na cara. E a resposta foi essa. Eu não vou porque eu não posso. Eu preciso ficar com a minha mãe no shopping. E ela tem essa relação de melhor amiga, né? Que o pano de fundo é a codependência. Então, assim, você observe, a minha vida, ela vai pra frente, alguém me convida e eu tenho um shopping marcado com a minha mãe. Eu tenho coragem de dizer pra minha mãe, mãe, seguinte, recebi um super convite, tô a fim de ir, recebi um convite pra sair, sou casada e meu marido me propôs aqui um negócio e eu vou te abandonar hoje. Se isso é pesado pra você, preste atenção se você não está nessa dinâmica de codependência fantasiada de a minha mãe é a minha melhor amiga, tá? Eu também conheço pessoas que tem assim a dinâmica de eu vou viajar, nossa, eu preciso levar minha mãe junto. Vocês percebem como é pesado? E aqui também, gente, para as que já são mães, cuidado para vocês não estarem colocando o filho de vocês neste lugar. Porque às vezes a mãe também tem a boa intenção de eu vou ser amiga do meu filho, vou ser amiga da minha filha, vou fazer tudo com ela vai fazer tudo comigo, mas o seu filho vai crescer um dia. Isso pode ser prejudicial, tá? Não sei se vocês estão entendendo, gente. Manda um emoji aí pra eu saber se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Então essa é a segunda dinâmica. Minha mãe é minha melhor amiga. A terceira bom dia, Helena, bem-vinda. A terceira não recebi amor o suficiente. Você tem a sua mãe e olha pra ela e pensa só no que falta. Essa era a minha dinâmica. Não recebi o suficiente. Quando você só olha para o que falta, você não olha para o que pode transbordar. Então eu olho para o que me faltou, que faltou amor sim, porque eu morei com a minha avó. Não tem como negar, gente. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas a criança cola o registro mental do que te faltou. Minha mãe... Gente, eu tenho amigas, que a mãe é alcoólatra, que a mãe cometeu, inclusive, crimes. Então, isso é pesado. Mas hoje, nós, adultos, responsáveis, que temos uma vida... Eu tô aqui falando com vocês, quase 8 horas da manhã... Na minha casa, no meu ar-condicionado, eu tenho um trabalho pra ir, eu tenho uma vida que acontece, e aí eu, adulta responsável, vou continuar olhando para o que me faltou? Eu preciso continuar olhando para o que me faltou? Ou eu posso olhar pra frente, olho pra trás só pra dizer, mãe, obrigada pela vida, porque foi pela vida que você me deu que eu tô aqui hoje. No ar-condicionado, com um trabalho pra ir, com o dinheiro na conta, com o meu cafezinho, com a minha água, com tudo que eu vivo. Aí você olha para o que faltou. Eu não me dou bem com a minha mãe. Minha mãe não me amou. Minha mãe faltou. Minha mãe sei lá, é uma bruxa. Minha mãe é narcisista. Eu entendo que isso existe. Eu entendo que todas essas dinâmicas causaram registros emocionais na nossa cabeça. Mas hoje você, adulto e responsável, escolhe olhar para trás ou para frente? Porque se você tá aqui e tem tudo isso que você tem, você não tem que olhar para o que te faltou, você tem que olhar para a vida que ela te deu. A Nádia comentou, bom dia, Ale. Entrou mais gente aí, não dei bom dia. Devemos agradecer pela vida e por tudo que nos deram, por ainda serem
por ainda serem para onde podemos voltar em meio às turbulências. É fato, gente. Porque aí eu contei, né, de toda a história turbulenta da minha mãe e tal. Mas quando o negócio aperta, é pra minha mãe que eu corro. Mesmo quando a nossa relação era turbulenta. Eu já contei pra Jamília, não sei se ela ainda tá aí esse final de semana. Eu quebrei o pé há uns 10 anos atrás, precisei fazer uma cirurgia e tal, né? Tenho uns parafusos aqui no tornozelo. E minha mãe é fisioterapeuta. E aí a gente tava nessa fase mega turbulenta de tipo assim, eu odeio minha mãe, nananã e tal. Só que quando eu fiquei de cadeira de rodas, precisei passar por uma reabilitação, foi minha mãe que me socorreu. Ela vinha, mesmo brigada com meu pai, ela ia na nossa casa me ajudar. E aí eu lembro até que um dia ela disse assim pra mim, tá sendo pra mim um exercício de resiliência estar aqui te ajudando. Então, as nossas mães, elas nos amam, independente de qualquer coisa. Pode ser que a gente não enxergue isso, pode ser que elas não consigam expressar isso na linguagem que a gente entende, mas elas nos amam. Assim como os filhos amam as mães até as últimas consequências. Então, a terceira dinâmica é quando você tem na sua cabeça grudado que não recebi amor o suficiente. Você tá olhando para o que falta e não para o que você pode transbordar, que é hoje, como adulto, fazer algo bom da sua vida. E quando a gente também olha para o que falta, né, negamos a nossa mãe, nós também nos negamos, é importante falar isso. Nós somos metade a nossa mãe, metade o nosso pai, gente. Quando a gente nega a nossa mãe, nós negamos uma parte de nós. E aí você tá lá, toda lascada, não vou falar uma palavrão, com a autoestima fodida, com a vida toda cagada, e aí você insiste em falar, minha mãe me deve amor, minha mãe me deve atenção, minha mãe me deve... Não. Jovem, se preencha desse amor, se preencha dessa vida e bola pra frente. Porque se você olha pra trás e fica se negando ela, você está se negando. E quantas pessoas também, né, gente, não é o tema, quem sabe um dia a gente faz uma live sobre obesidade. Quantas pessoas que têm questões de obesidade ainda estão procurando pelo amor da mãe? Estão se alimentando em excesso porque estão procurando pelo amor da mãe. Nossa, é uma dinâmica que super dá pra trabalhar na constelação. Fico toda arrepiada. Bora. A quarta dinâmica é... Minha mãe ou era uma péssima esposa. Aqui, gente, é o emaranhamento nível máximo. Nível máximo. Por quê? Nossa mãe, ela é uma imagem dissociada da esposa do nosso pai. Só que a gente não entende isso. O que a gente faz? A gente atrela a nossa mãe à imagem... Queria pegar outra. Peraí. A gente faz a junção, né, da imagem de mãe... esposa do meu pai. Acontece que enquanto esposa do meu pai, ela é uma mulher. Ela tem, inclusive, as feridas dela de outros relacionamentos, de dificuldade de se relacionar, de abusos sofridos, para se curar e ser a esposa do seu pai. Outra coisa é a mulher, sua mãe. Então, quando eu olho para o casamento dos meus pais e digo, a minha mãe é uma péssima esposa, você está fazendo uma triangulação dessa relação. Você está entre os seus pais, julgando o casamento dos seus pais. E a sua vida tá como? Porque se você fizer isso aqui e a sua vida estiver maravilhosa, que eu duvido muito, você vem conversar comigo, que eu quero seu depoimento. Mas se você tá fazendo isso aqui e a sua vida tá toda zoada, experimente sair desse lugar. Deixa eles aqui e vai viver sua vida. E aí você experimenta isso por 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí você volta aqui pra me falar se deu resultado ou não. Porque eu contei, né? Contei aí, quem chegou agora vai ver depois do começo. Contei a minha história na separação dos meus pais, gente. E eu era bem isso aqui, ó. Aí o que acontecia? Eu não tinha relacionamento, eu não tinha trabalho, eu vendia o almoço pra comprar a janta, eu estudava igual um camelo, 2 faculdades, 300 pós-graduações, e eu ganhava uma merreca. Por quê? Eu tava aqui, ó, no meio dos meus pais.
a minha vida não ia pra frente, né? Então, essa é a próxima, que é quando... Essa é a última, né? Que é quando você olha para a tua mãe e julga ela enquanto esposa do seu pai. Ficou claro, né? Ficou bem claro, bem claro. E se você tá nesse lugar e tem um relacionamento, faz essa reflexão. Eu estou nesse lugar de estar entre o meu pai e minha mãe e tem um relacionamento. E o meu relacionamento é como? Né? Porque se você ainda está no relacionamento no meio dos seus pais, o teu companheiro ou a tua companheira, ela tá lá inconscientemente recebendo a informação de que você não está disponível para ela. Para ele, para ela ou para ele. Ficou claro essa última parte, gente? Me sinalizem aqui. Betinho, você ainda tá aí? Me conta se você vive essa dinâmica. Eu fiz o café e não tomei o café. Então, gente, essas são as 4 dinâmicas que eu queria falar pra vocês aqui hoje. Eu vou falar que já deu nosso tempo, meia hora, e eu ainda tinha metade de tópicos pra falar. Mas, enfim. Vou fazer assim, eu vou encerrar aqui e a gente faz a parte 2. Pra falar sobre um passo depois de tudo isso que eu falei, tá? A gente aprofunda um pouco mais. Acho que é melhor do que ficar muito extensa. Até porque eu tenho que trabalhar, né, minha gente? Vamos lá. Então é isso, gente. Essas 4 dinâmicas, elas... quero a live sobre obesidade. Vamos fazer. Essas 4 dinâmicas, elas impedem que você olhe para frente. Elas impedem que você olhe para a sua vida. Elas impedem que você caminhe no seu sucesso. É por isso que o sucesso é a cara da mãe. Então eu curo a minha relação com a minha mãe, e aí volta lá no começo. Em mim, aqui dentro. E aí você vai para a vida. Você volta lá, colhe o amor, cura essa relação e põe energia pra frente. Põe energia pra vida. Nasceu linda e não rica, exatamente. Temos que trabalhar. Gente, e outra, o meu trabalho atual, ele também teve uma relação muito direta com me curar com relação aos meus pais. E, gente do céu, o dia que eu entendi isso, o trabalho veio. Porque, como eu falei, estudava, o trabalho não vinha. Eu não aguentava mais dar murro em ponta de faca, gente. Acordava 5 horas da manhã pra estudar pro concurso e o negócio não acontecia. Aí, eu fui num lugar aqui e as fichas caíram, assim. Cara, eu preciso curar a minha relação com os meus pais. Senão, esse trabalho que eu tanto desejo nunca vai chegar. Você tem que trabalhar. Vai lá, Jami. Obrigada. É isso, gente. Acho que eu passei o recado, né? Vamos fazer a parte 2. Vai ficar salva no feed. Vocês que assistiram ao vivo, que gostaram, encaminhem lá, gente. O engajamento é muito importante, até pra eu me motivar a continuar fazendo, né? Agradeço. Um beijo. Bom dia pra vocês. Boa quinta-feira. Bom trabalho. Vou colocar lá se a gente vai fazer no final de semana a parte 2 ou se a gente vai fazer na terça-feira. Muito provavelmente na terça-feira, tá bom? Fiquem com Deus, vocês são maravilhosos. Ai, Beto, eu amei que você ficou aqui, tô com saudade da sua mãe. Eu vi ela malhando toda gata sarada. Amo. Beijo, saudades da nossa infância, gratidão também. Ai, eu amo tanto essa minha história. Beijo, gente, fica com Deus.